Vamos então para o nosso vídeo, para a nossa aula de número 2, dando seguimento aí aos conceitos geográficos. Vamos falar então sobre os ramos, as ramificações da ciência geográfica. A geografia é dividida em alguns ramos, existem algumas ramificações, o que não significa que essa ciência deve ser estudada de forma compartimentada. Então, por que existe essa ramificação? Para você poder melhor entender. Tá? Existe uma relação entre todas as ramificações da geografia. Essa divisão é feita para nortear os estudos, para poder facilitar os estudos, visto que as relações entre o meio e a natureza são indissociáveis. As duas frentes principais da geografia são, então nós temos a geografia geral, e essa geografia geral subdivide-se em humana e física, geografia geral, e eu tenho a geografia regional. Então nós temos duas ramificações principais da geografia. Geografia geral e a geografia regional. Por que eu tenho que saber isso, professor? Para você não se perder, para você saber se posicionar diante de um conteúdo. Quando você se deparar com uma questão ou diante de um debate, que você esteja conversando com alguém, você vai saber se posicionar melhor. Vamos então para a geografia geral. Nós vimos que a geografia geral subdivide-se em humana e física. Vamos ver a geografia geral humana. Geografia geral humana. Quais são as características dessa geografia geral humana? Promove o estudo da interação entre sociedade e espaço, abrangendo aspectos políticos, socioeconômicos e culturais. Aspectos políticos, pessoal, é essa relação entre as pessoas. Você com o seu patrão, você com o seu namorado, a sua namorada, você com o seu esposo, esposa, com seus pais, com seu vizinho. Esse perde-ganha cotidiano que você pode observar. Geralmente as pessoas falam, eu não gosto de política, mas o ser humano é um ser político por natureza. Ele relaciona-se o tempo todo. Para você conquistar algo, você tem que abrir mão de outras coisas. É um toma lá da cá. Então, os aspectos políticos é essa relação entre as pessoas. Os aspectos sociais e aspectos econômicos e os aspectos culturais. Subdivide-se em ramos como, então, a geografia humana também vai haver uma ramificação. A geografia geral, estamos vendo a geografia humana, e essa geografia humana ainda vai se subdividir, vai ter mais outras subdivisões. Geografia urbana, geografia demográfica ou demografia, geografia econômica e a geografia rural. Nós vamos ver as três primeiras. Então, geografia geral humana, primeiro, geografia urbana. A palavra urbano se refere à cidade, é um conceito que você deve ter. Quando você fala quem mora, por exemplo, em Gurupi, você está dizendo para mim que mora na cidade de Gurupi, então na área urbana de Gurupi. Se você fala assim, eu moro no município de Gurupi, pode ser que eu entenda que você more na zona rural. O município, vou colocar aqui no cantinho, o município, olha aqui, isso aqui é geografia urbana, pessoal. O município é toda a área territorial. O município é toda a área territorial. Já o município então é composto pela zona urbana, não precisa de dar as características, você sabe que é uma cidade, e também composto pela zona rural. Então, dizer que mora no município de Gurupi pode ser que você more na roça, no espaço rural, ou more na cidade. Estuda os aspectos urbanos, os fenômenos como a urbanização, a dinâmica das cidades, os problemas nos grandes centros, bem como as relações do ser humano com esse espaço. A geografia demográfica, a palavra demografia, pessoal, significa estudo da população, tá? Estudo, vamos mudar essa cor aqui, estudo da população. Então, estuda a dinâmica populacional. Entenda sempre a palavra dinâmica como algo muito vivo, muito intenso, que está se renovando o tempo todo. Não é estático, não é parado, não é estagnado.
Por meio de análises de índices demográficos, então, índices demográficos, estatísticas, é possível analisar a população de diferentes lugares e entender as características da sociedade. Geografia econômica estuda as atividades econômicas distribuídas no mundo todo. A geografia econômica analisa os setores da economia, as atividades industriais, comerciais e agropecuária. Você pode estar se recordando aí do setor primário, setor secundário e setor terciário da economia. Se você já estudou isso na sua vida, você viu um aspecto da geografia humana abordando a geografia econômica. Vamos lá, nós falamos que é humana e física, vamos para a geografia geral física, né? Vamos entender isso aqui, ó, geografia geral física. Ela também vai se subdividir, mas vamos para o primeiro conceito. Promove o estudo da dinâmica da Terra, né? Movimentação da Terra, né? Dos fenômenos que ocorrem na superfície terrestre e subdivide-se em climatologia, geomorfologia, geografia ambiental e também hidrologia. Veja que você já deve ter ouvido falar de algum desses assuntos aqui. Então, geografia geral, geografia humana, agora geografia física, perdão, e ela subdivide-se nesses tópicos aqui que nós vamos ver no próximo slide a definição deles. Então, climatologia, como o próprio nome já fala, estudo do clima, os padrões de comportamento da atmosfera. Por meio de fatores e elementos climáticos é possível fazer uma análise de climas no mundo. Por exemplo, agora nós estamos vivendo um período mais quente aqui nessa região central do Brasil, né? Estamos na região norte, de acordo com o IBGE, mas se você olhar no mapa, estamos na região central, né? Pegando um ponto de localização. E as pessoas falam, nossa, que calorão, né? Será quando vai chover? Se você estudar a geografia física, a parte da climatologia, você vai entender que nós não chegamos ainda no período chuvoso, apesar de algumas regiões aqui terem caído a chuva, como algumas pessoas mais velhas chamam a chuva do caju, por exemplo, né? Mas o nosso período chuvoso ainda não chegou, ele é do mês 10 de outubro até o mês 4, abril, né? De 10 até abril, de outubro até abril. Então, quando você estuda climatologia, você, né, de certa forma, se conforma aí com o que está acontecendo. Geomorfologia, formas de relevo, tá? Geomorfologia, formas de relevo. Estuda as formas da superfície da Terra, ou seja, as paisagens. A geomorfologia estuda aspectos como relevo, litosfera, que é toda a parte sólida do planeta Terra, e os fenômenos geológicos. Por exemplo, como o vulcão, como um abalo sísmico, são fenômenos geológicos, né? Como o tectonismo, que é a movimentação das placas tectônicas. Mais uma ramificação da geografia física, eu tenho a geografia ambiental, que estuda as consequências da ação do homem sobre o meio ambiente. Exemplo, mudanças climáticas, o desmatamento, a poluição e entre outras. Falando em desmatamento, houve a reunião da ONU e o nosso presidente falou que o desmatamento na região da floresta amazônica é provocada pelo índio e pelo caboclo. São assuntos, eu estou querendo fazer aqui dá para você significado de entender a ciência da geografia, a geografia física chamada de geografia ambiental. Eu estou querendo dar significância para você entender. Agora chegamos na geografia regional. A geografia regional, qual é a característica dela? Estuda as regiões da Terra de forma descritiva. Quando você vê essa palavra aqui, descritiva, quer dizer que ela serve apenas para descrever, a fim de entender as características particulares de cada uma delas. É uma descrição, né? Não há uma crítica em cima daquilo ali. Muito bem. Esse é o nosso segundo vídeo, falando sobre as ramificações da geografia. Uma boa semana, até o próximo.